Hoje vamos falar um pouco sobre esse segundo método, né? Segundo e último método que nós vamos falar sobre resolução de equações diferenciais de segunda ordem não homogêneas. Né? A gente aprendeu o método dos coeficientes a determinar, quando a gente tinha uma EDO não homogênea, o que a gente fazia? A gente pegava uma solução genérica com a cara daquela função que deixava a EDO não homogênea. Então, se fosse uma equação do segundo grau, então eu pegava uma equação do segundo grau genérica. Se eu tivesse uma função trigonométrica, eu pegava uma combinação linear de senos e cossenos. Se eu tivesse uma exponencial, eu pegava uma exponencial. Se eu tivesse uma exponencial multiplicada por uma função do primeiro grau, assim eu fazia, né, de forma genérica. Então a gente pegava essa função, né, calculava as derivadas, substituía e tentava achar os coeficientes, né, indeterminados. E isso funcionava bem até uma certa forma. Agora a gente vai aprender outro método que também começa igual ao primeiro, né? Igual ao coeficiente a determinar, a gente precisa encontrar primeiro a solução da equação homogênea. Então, né, seguindo aqui o que está escrito, suponha que após resolver a equação homogênea, então eu tenho uma EDO linear de segunda ordem, e aí eu troco a função qualquer lá por zero e resolvo. Né? Então eu vou ter basicamente uma combinação linear das duas soluções canônicas, né, y1 e y2. E aqui as constantes que vão aparecer, né, C1y1 mais C2y2. Então até aí a gente já sabia fazer, já sabe chegar. Onde y1 e y2 são soluções linearmente independentes. Vamos substituir as constantes ou parâmetros C1 e C2 pelas funções arbitrárias U1 e U2. Então essa vai ser a grande diferença da variação de parâmetros. Né? Procuramos uma solução particular da equação não homogênea, onde em vez de estar igualado a zero, está igualado a g de x. Então vocês podem observar que a primeira mudança vai ser, eu vou trocar a constante por uma função. Por isso que a gente está falando de variação de parâmetros. Né? O parâmetro C1 e C2, que eles são constantes, eu vou torná-los variáveis. Então C1 vai virar uma função U1 e o C2 vai virar uma função U2. Então qual é o próximo passo? Né? Eu vou calcular a primeira derivada e a segunda derivada, já que a função é uma EDO linear de segunda ordem. Então, calculando a primeira derivada, vocês podem observar o seguinte. Vamos voltar aqui rapidinho. Bem, eu tenho um produto, então vai ter que aparecer U' y1 e U y'. Da mesma forma com o U2 e o y2. Então vai aparecer aqui, né? U' y e U y'. Ele só agrupou aqui de forma conveniente. Depois U'2 e aqui U'2 vezes y2 e aqui o U2 vezes y'2. Então ele também a regra da derivada do produto, todos os termos estão aqui, ele só reagrupou de maneira diferente. Uma vez que U1 e U2 são funções arbitrárias, podemos impor duas condições sobre elas. Uma condição é que a função particular é uma solução da equação diferencial e podemos escolher a outra condição de modo a simplificar nossos cálculos. Considerando a expressão da equação 6, que é essa equação aqui de cima, vamos impor que. Então, basicamente, ele fala o seguinte, essa derivada aqui, ele vai considerar que essa primeira parte aqui tem que ser igual a zero. Né? A princípio isso parece meio tirado da cartola, parece estar um pouco carteado, mas a gente vai ver que essa escolha vai fazer com que as contas fiquem plausíveis de serem efetuadas. Né? Tudo vai encaixar bonitinho e a gente vai entender então por que essa motivação é importante. Na verdade, eu posso escolher que isso daqui seja zero porque eu estou basicamente tentando encontrar funções y1 e y2. Essas eu já encontrei, na verdade. Né? Eu estou tentando encontrar as funções u1 e u2 que satisfaçam determinada condição. Bem, então eu vou impor mais uma condição. Né?
Então isso não tem problema nenhum. Eu estou impondo mais uma condição. Se ela satisfaz essa condição aqui, né, de U'1, y1 mais U'2, y2, isso aqui ser zero, eu só estou colocando mais uma condição. Então, se ela satisfaz com essa condição também, ela vai satisfazer mais ainda se eu não tiver essa condição imposta. Bem, o próximo passo que a gente vai fazer é calcular a segunda derivada. Mas eu vou calcular a segunda derivada já supondo que aquela primeira expressão ia dar zero, certo? Então eu vou calcular a derivada só dessa segunda parte aqui. Então, de novo, né, vai ter que aparecer a derivada do primeiro, repete o segundo, e repete o primeiro e a derivada do segundo. Então, por isso que vai aparecer U' e y', e depois vai aparecer o u sozinho com y duas linhas. Então tá aqui, U' com y', e aqui o u sozinho e o y duas linhas. Isso vai acontecer tanto para a solução 1 quanto para a solução 2, né? Tá aqui. Para a solução 1, para a solução 2. Então tá direitinho. Agora o que a gente faz? A gente pega toda essa expressão, né, da segunda derivada, da primeira derivada e da função original, e eu substituo lá na função sem ser homogênea, ou seja, com o g aqui do lado direito. Eu vou substituir aqui, né, essa aqui é a segunda derivada, essa daqui é a primeira derivada, porque aquela primeira parcela a gente igualou a zero, essa daqui seria a função original, né, utilizando os parâmetros, a variação de parâmetros no lugar de C1 e C2, botando U1 e U2. Basicamente, o que ele faz desse passo aqui para esse? Ele faz a distributiva, né, do A1, do B, do A, do B e do C, e depois ele redistribui colocando o U1, o U2 e o A aqui em evidência, né? Depois eu sugiro que vocês deem uma pausa aí para verificar que todos esses termos que estão na linha de cima vão estar na linha de baixo também. Mas por que ele faz essa arrumação? Bem, se y1 é uma solução canônica, então isso tudo aqui que está entre parênteses vai ser igual a zero, né? Porque ele era a solução quando eu estava procurando da equação homogênea, né? Quando eu troquei por zero, eu achei y1 e y2. Então tudo aqui que está entre parênteses vai dar zero, porque ela é uma solução canônica. De mesma forma, o que vai acontecer? Essa segunda também vai dar zero, né? O y2 é a outra solução canônica, então tudo que está aqui entre parênteses vai dar zero. Então eu vou zerar essa primeira parcela, vou zerar essa segunda parcela e só vai me sobrar essa terceira parcela aqui que não zera, né? Aí vai ficar A que multiplica, né, U', Y', e aqui U', Y', no caso da primeira solução canônica e da segunda solução canônica. Basicamente a gente está vendo nesse exemplo aqui, né, como y e y2 são soluções da equação complementar, então significa que quando eu substituir vai dar zero. Por isso que aquelas duas primeiras parcelas vão zerar e eu só vou ter no final essa expressão aqui. Então, basicamente, né, resumindo, eu vou ter duas expressões, né? Eu considerei lá que quando eu calculei a primeira derivada, que aquela primeira parcela daria zero, e agora eu vou considerar que depois, né, de fazer toda aquela substituição, eu encontrei essa segunda expressão aqui. A gente vai trabalhar em cima dessas duas expressões. Basicamente, resolver um problema de variação de parâmetros seria resolver esse sistema aqui. Só que eu vou dar uma arrumadinha ainda para ele ficar mais visível. A gente vai ver que dá para melhorar isso daqui. Mas basicamente eu já poderia salvar isso daqui como uma fórmula e trabalhar em cima disso. Só que pode ficar um pouco melhor. Então, esse lado esquerdo aqui é só para a gente entender a dinâmica que está acontecendo. Eu tenho uma EDO linear de segunda ordem, né? Não homogênea. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Considero a homogênea associada e acho a solução da homogênea associada, que vai ser C1 e C2. Depois, o que eu faço? Pego C1, transformo em U1 e pego C2 e transformo em U2, que não vão ser mais constantes, vão ser funções. Então, a minha grande vontade é resolver esse sistema aqui do lado direito para encontrar quem é esse U1 e quem é esse
U2 que vão aparecer aqui, certo? Percebe que, na verdade, no sistema a gente não tem U1 e U2, a gente tem U' e U' 2, né? E U2'. Então a gente vai ter que dar uma arrumada melhor nisso. Se você for perceber, esse sistema, que está na página anterior, eu botei ele aqui no cantinho esquerdo, na parte de cima, ele pode ser reescrito na forma matricial, né? Então eu vou ter o Y1 e o Y2, eles aparecem, né, na primeira linha, então vão aparecer aqui na primeira linha da matriz, e a primeira derivada de y1 e a primeira derivada de y2 vão aparecer aqui nessa matriz quadrada. O U'1 e o U'2, eles aparecem nas duas equações, né? Então eles vão ser as minhas variáveis, é o que eu quero encontrar, e aqui eu tenho esse vetor que é o resultado, certo? Onde g ela é a minha função não homogênea e o a é a constante que acompanha a segunda derivada. Essa matriz aqui, essa matriz quadrada em que a primeira linha são as funções canônicas e essa segunda linha são as derivadas, a gente chama de Wronskiano, tá? Vocês vão ouvir muito falar disso daí quando vocês olharem outros vídeos, né, começarem a pesquisar, vocês vão ouvir muito falar de Wronskiano. Então, Wronskiano nada mais é do que essa matrizinha aqui, tá? Então, a gente deu uma arrumadinha. E o que a gente precisa fazer? Para resolver esse sistema, já que é um sistema linear, 2×2, eu vou utilizar a regra de Cramer para resolver, já que eu estou falando de determinante. Então, o que vai aparecer? Eu vou fazer aqui só no caso do U'1, ou seja, esse cara aqui, para eu encontrar pela regra de Cramer, o que eu tenho que fazer? Substituir a primeira coluna por essa coluna daqui, que tem o 0 e o g sobre a. Isso aqui na parte de cima, né, é o determinante substituindo a coluna do x, e embaixo é o determinante do próprio Wronskiano. Então a gente monta essa expressão. Aqui a diagonal principal vai dar 0, menos a diagonal secundária, por isso que vai aparecer esse sinal de menos aqui. E aqui o g sobre a, que multiplica y2. Isso dividido, aí no caso, para a equação não ficar tão feia, eu multipliquei pelo inverso, né? Dividido pelo Wronskiano, pelo determinante aqui do Wronskiano, ou seja, é y1 que multiplica a derivada de y2, tá aqui, menos o y2 que multiplica a derivada de y1, tá aqui. Então, a gente tem essa expressãozinha aqui feia, mas por isso que a gente sempre vai associar o Wronskiano. Essa expressão aqui ela aparece muito, então a gente sempre vai associar a um valor, né? A gente vai ver depois que eu vou fazer um resumo para vocês, que um dos passos é calcular o Wronskiano, que a gente já facilita aí um pouco do nosso trabalho. Então, basicamente, a derivada de U1 vai ter essa cara daqui, vai ser g sobre a, que multiplica y2, dividido pelo Wronskiano. Aqui eu dei uma alternada no sinal, mas no final não precisa, né? Como o Wronskiano ele sempre aparece, não faz sentido eu trocar o sinal aqui. Então, basicamente, a fórmula vai ter que ser calculada a integral, né? Aqui eu tenho a derivada, para calcular a função U1 eu tenho que calcular essa integral. A fórmula parece que está um pouco feia, né? Tá grande, mas vocês vão... no final a gente vai fazer um exemplo e vocês vão entender. A gente aqui, na verdade, está deduzindo a fórmula, né? A gente não vai, toda vez que resolver um exercício, ficar deduzindo essa fórmula. A gente simplesmente vai utilizá-la, né? Mas a gente está dando uma motivação aqui de como que essas fórmulas são encontradas e algumas coisas que vão ser importantes. Eu não comecei pelo exemplo, como eu fiz no assunto anterior, porque tinha muito conceito novo aqui. Então eu preferi falar primeiro da teoria e depois a gente partir para a prática para elucidar todos esses conceitos que estão aparecendo. Então eu faço isso para U1 e depois para o U2 eu vou fazer uma coisa análoga. A única diferença é que ao invés de ser y2, aqui vai aparecer o y1 e não vai ter o sinal de menos. Porque se você for pensar bem, essa coluna aqui ela vai aparecer do lado de cá, né? Ela vai ser substituída na coluna
do y2. Aí vai ficar y1 e a derivada de y1, e aqui vai ficar 0, e aqui vai ficar a derivada de y1. Quem vai zerar, na verdade, no determinante, seria a diagonal secundária. Então, por isso que não tem esse sinal de menos, e o y1 vai aparecer. Então, basicamente, essas fórmulas são bem similares, dá para gravar bem também. A única diferença é que o 1 tem o sinal de menos e y2, e o 2 não tem sinal de menos e tem y1, certo? No caso, o mais importante é você ser coerente, né? Como y1 e y2 são as soluções canônicas, não importa quem você chama de y1 e y2, mas você tem que ter a consciência de que, uma vez você determinando e denominando quem é quem, o U1 vai ter que acompanhar o Y1 e o U2 vai ter que acompanhar o Y2. Depois eu faço essa alteração para dizer o seguinte: essa expressão toda aqui eu vou chamar de W, que é o Wronskiano, para ficar um pouco mais fácil de lembrar, certo? E depois que eu fizer a integração, vai aparecer uma constante de integração. Aí vocês vão ver que ela vai ter um papelzinho aqui. E depois é a mesma coisa aqui para U2, né? Eu faço a integração, não esquecendo da constante de integração. Então eu já deixo elas aqui destacadas, né? Para a gente não esquecer que elas vão ter que aparecer nesse momento. Agora, para a gente ilustrar o passo a passo, eu peguei essa equação diferencial, onde eu tenho a segunda derivada de y, não tenho a primeira derivada, mais y igual a tangente de x. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Resolver a homogênea associada. Então, vocês vão observar que nessa linha aqui eu tenho a equação característica, né? Ou equação auxiliar, como alguns também nomearam, né? Então, o y, duas linhas, eu vou chamar de r ao quadrado, e aqui é a função original, o coeficiente é 1, então r ao quadrado mais 1. Se você for observar, eu posso passar apenas 1 para o outro lado e tirar raiz quadrada, ou seja, vai ficar raiz quadrada de menos 1. Isso é i, ou, no caso, toda vez que eu tenho um número complexo como solução de uma equação de segundo grau, o seu conjugado também é. Então, na verdade, a solução é mais ou menos i, certo? Se você substituir menos i ao quadrado também, o menos vai virar positivo e o i ao quadrado vai virar menos 1, então vai zerar também. Eu fiz questão de colocar nesse formato aqui para a gente não esquecer daquela terceira fórmula, né? Vou passar aqui para o próximo slide, quando a gente resolvia equações lineares de segunda ordem homogêneas. Então, quando eu tinha o determinante menor do que zero, que é esse caso, as minhas raízes são complexos conjugados, e o alfa é a parte real e o beta é a parte imaginária. Lembrando que o alfa vai ficar aqui em cima e o beta vai ficar dentro aqui do seno e cosseno. Outra coisa que vocês vão observar também é que não é natural, mas ele costuma colocar o cosseno primeiro do que o seno, né? A gente vai ver isso mais para frente, que essa escolha ela não é tão aleatória assim, né? Tem uma explicação do porquê que o seno acaba aparecendo na frente aí nos textos. Bem, voltando aqui um pouquinho, se eu tenho que mais ou menos i é a solução aqui da minha equação característica, então a minha solução da homogênea vai ser e elevado a zero, aqui entre parênteses C1, aí eu botei seno e cosseno primeiro, que seria o mais natural, né? Eu não lembro a fórmula, então tanto faz se você bota cosseno e seno ou seno e cosseno, só vai aparecer a diferença lá no Wronskiano, que vocês vão observar daqui a pouco. E elevado a zero é igual a 1, então isso vai sumir, eu vou ter só como solução da minha homogênea, vai ficar C1 que multiplica seno de x, aqui o beta, lembrando que o beta acompanha x, como a parte imaginária é 1, então eu tenho 1x aqui e 1x aqui. Então vai ficar C1 seno de x mais C2 cosseno de x. Então, perfeito. Eu encontrei a solução aqui da homogênea associada. O próximo passo é trocar o coeficiente C1 e C2 pelos parâmetros U1 e U2. Né? Eu estou usando aqui de azul e vermelho porque para a gente poder associar com as fórmulas, né, que a gente passou ainda há pouco, para chamar bastante atenção.
Qual é o próximo passo? Seria escrever isso daqui naquela forma matricial que a gente observou, né? Então eu tenho aqui y1 e y2. Para mim, o y1 é o seno e para mim o y2 é o cosseno. Então, eu coloco aqui seno e cosseno e as suas derivadas. Derivada do seno é o cosseno e derivada do cosseno é menos seno. Coloco aqui o u linha 1 e aqui o u linha 2, que são os caras que eu quero encontrar. E aqui vai ser 0 e aqui vai ser o g de x sobre a. Como o a é o coeficiente que acompanha o y2 linhas, ele é 1, então vai ficar tangente de x sobre 1, então apenas tangente de x. Então a gente vai ter essa expressão aqui. O Wronskiano já dá para a gente calcular. Esse é o próximo passo, né? Uma vez que eu acho a homogênea, troco as constantes, né, por funções, eu monto essa expressão aqui e já posso calcular o Wronskiano. Observa o seguinte, a diagonal principal vai dar menos seno ao quadrado e a diagonal secundária vai dar cosseno, ou seja, menos cosseno ao quadrado. Identidade trigonométrica fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, então menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado vai dar menos 1. Percebe o seguinte, que se eu tivesse considerado o cosseno como meu y1 e o seno como meu y2, o meu Wronskiano daria 1 positivo. Então, por isso que nessa fórmula a gente costuma colocar o cosseno primeiro, para que o Wronskiano já dê 1, né, e não dê muito trabalho para a gente. Mas eu fiz questão de colocar o contrário, para que vocês pudessem ter a oportunidade de observar o que acontece caso a gente troque, né? E, uma vez calculado o Wronskiano, eu substituo nas fórmulas lá de U1 e U2. Então, o g de x sobre a é a tangente. Então, eu já coloquei aqui a tangente de x. O meu y2 é o cosseno. O a, né, já sumiu, porque é g sobre a. E aqui o Wronskiano é menos 1. E esse menos é da fórmula, certo? Então, a gente tem essa integral aqui para calcular. Esse menos da fórmula vai cancelar com menos 1. E lembrando que a tangente é seno sobre cosseno. Então, o cosseno aqui do denominador vai cortar com cosseno, vai ficar só integral de seno de x dx. A integral de seno é menos cosseno. Então, assim, essa aqui é uma integral até bem simples de resolver, né? Nem sempre isso acontece, mas a gente já acha aqui facilmente o U1. Para achar o U2, a gente vai fazer algo semelhante, né? O g de x sobre a é a tangente de x, né? O Wronskiano é menos 1, só que eu já tirei ele aqui de baixo, então a única coisa que vai fazer é esse sinal de menos aqui aparecer. E o y1 é o meu seno de x, então eu fiquei com essa expressão aqui, né? O U2 vai ser menos a integral de tangente vezes seno dx, mais a constante. Isso aqui é uma integral um pouquinho complicada de resolver, a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas eu quero que a gente foque mais no passo a passo aqui da variação de parâmetros, né? Uma vez resolvida essa integral, a integral disso aqui vai ser seno de x menos logaritmo natural, né, ou logaritmo neperiano, de secante de x mais tangente de x. Então fica essa expressão grande aqui e a constante de integração aparece. Ok, uma vez achando o 1 e o 2, eu volto para a minha expressão original. Então, resumindo, né, eu tenho a minha equação diferencial, aqui eu tenho a solução da homogênea associada, no lugar de C1 e C2 eu troquei por U1 e U2, usando aquelas fórmulas que a gente já deduziu, eu calculei o U1, o U1 seria menos cosseno mais C1. Percebe que o C1 aqui volta para o jogo, né? E aqui o U2, que é aquela expressão toda, né? E o C2 aqui volta de novo para a partida. Aqui multiplicando pelo cosseno e aqui multiplicando pelo seno, respectivamente. Eu vou fazer a distributiva, né? Então esse seno vai multiplicar pelo cosseno, vai ficar essa expressãozinha aqui. E aqui o seno mais o C1, seno de x. Aqui eu vou pegar o cosseno e multiplicar por esses três termos. É o cosseno vezes o seno, vai ficar isso daqui. É o cosseno vezes o ln, então vai ficar ln vezes cosseno. E aqui o cosseno vezes o C2. Perceba que
o menos seno vezes cosseno vai cancelar, porque aqui eu tenho uma parcela negativa e aqui eu tenho uma parcela positiva. Os dois vão se cancelar. Agora, o que vai acontecer? O C1 seno de x volta para cá, o C2 cosseno de x volta para cá, e essa expressão aqui, que é menos cosseno que multiplica ln, né? Poderia até, se vocês vão ver no livro, né, nos slides posteriores, que o cosseno está aqui na frente, mas por uma questão de organização, para ele não precisar colocar mais um parêntese. Ou seja, fica cosseno de x que multiplica logaritmo natural de secante mais tangente. Observa o seguinte, que apesar de eu transformar as minhas constantes em funções, essas constantes elas voltam e a solução da homogênea ela volta a aparecer aqui de novo, certo? Então, na verdade, a única coisa de novo que apareceu aqui foi essa expressão. Então, a gente finaliza, essa aqui seria, no caso, a solução particular, mas na verdade ela é a solução geral, certo? Porque se eu colocar a homogênea ali, ela vai aparecer repetida, então colocando as constantes em evidência, ela vai ficar com a mesma cara, com a mesma expressão, certo? E assim a gente finaliza. Agora eu só quero fazer algumas observações sobre a lista de exercícios, né? Só para vocês terem o passo a passo bem na cabeça de vocês. Então, vocês vão observar o seguinte: resolva a equação diferencial usando o método da variação de parâmetros. Então, ele pede o método específico, que é para a gente treinar. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa é resolver a EDO homogênea associada, ou seja, né, no lugar por exemplo, na 23, no lugar de secante ao quadrado, eu boto o zero e resolvo. Eu já vi que isso daqui tem a mesma cara da expressão que a gente resolveu, né? Só não era tangente, aqui é secante ao quadrado. Mas eu já posso ver que a solução da EDO homogênea vai ser números complexos, então a solução já vai ser C1 seno de x mais C2 cosseno de x. Se vocês quiserem trocar, já colocar o cosseno na frente, pode, porque já sabe que o Wronskiano vai dar 1, certo? Então, o primeiro passo é resolver a EDO homogênea. Por que esse é o primeiro passo? Porque com isso eu consigo descobrir o y1 e o y2. Senão eu não consigo andar, né? Percebe que aqui na fórmula eu preciso saber quem são as soluções canônicas. Descobrindo as soluções canônicas, o próximo passo é calcular o Wronskiano, ou seja, eu monto essa matriz aqui, onde a primeira linha é o y1 e o y2 e a segunda linha são as suas derivadas, certo? Calculo o Wronskiano fazendo determinante, ou seja, diagonal principal vezes, menos o produto da diagonal secundária. Calculando o Wronskiano, eu já tenho isso daqui, o A eu já tenho, que é o coeficiente que acompanha a derivada de segunda ordem. O G eu já tenho, no caso ali da 23 é secante ao quadrado. E o Y2 eu já tenho também, porque eu descobri quando resolvi a homogênea associada. Então eu já tenho todos os termos aqui para calcular, certo? Com isso daqui eu vou calcular o U1 e o U2. E uma vez calculadas essas integrais, eu substituo de volta nessa expressão aqui e dou a resposta final. Tá ok? Então, espero aí que tenha sido claro, né? Mas qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Forte abraço.